Boa tarde, pessoal. Aqui estou me preparando para gravar hoje um conteúdo muito especial. Hoje, pessoal, eu vou falar de uma das maiores personalidades de Pernambuco e do Brasil. Para mim, esse cara está entre a maior personalidade do nosso querido estado de Pernambuco. Muito importante para toda a população, não só da história, mas da história da população negra. Pois eu vou contar a história hoje de Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, ou popularmente conhecido como Joaquim Nabuco, o maior líder abolicionista do Brasil de todos os tempos. Esse cara tem uma história incrível, pessoal. Ele nasceu num sobrado 119 da Rua Imperatriz, no Recife, em Pernambuco. No dia 19 de agosto de 1849, é o quarto filho da família de José Nabuco de Araújo e de Ana Benigra de Barreto. Seu pai nasceu em Salvador, mudou-se para o Recife, onde foi estudar e se tornou, lá em Recife, um juiz criminal. Ele, pessoal, na época, era adorado por uma tia. Por incrível que pareça, a tia, muito rica, senhora de engenho, com vários escravos, foi onde o Joaquim Nabuco foi morar com a tia. No engenho Massagana, lá em Cabo de Santo Agostinho, lá onde ele viveu a sua infância, pois a tia o adorava. Diz que a tia era uma senhora muito boa, apesar de ter vários escravos, mas era uma senhora muito educada, muito boa com seus escravos. E o Joaquim Nabuco, ainda garoto, com 7 anos de idade, lá no engenho Massagana, ele estava sentado numa varanda, quando ele ouviu gemidos, choros, e um negro fugiu de um engenho, lá de uma senzala vizinha, e chegou aos seus pés, se ajoelhou chorando, pedindo para ser comprado, pois lá no engenho vizinho judiava muito dos escravos na época. E ele pressionou a tia para que a tia comprasse o tal negro fujão, que fugiu para que eram lá no engenho vizinho, eram judiados. E a partir daí, com 7 anos de idade, a tia de Joaquim Nabuco fez tudo, pagava todos os estudos. E ele, num colégio em Recife, ele se formou em Direito. Depois foi estudar na Faculdade de Direito, que eram as duas maiores da época, a do Recife e a de São Paulo. E foi terminar o curso de Direito em São Paulo. Depois se formou em Direito, voltou para Recife, se elegeu deputado da província de Pernambuco, que na época era uma província onde o Brasil era dominado só pelo regime da época da monarquia, lá no Rio de Janeiro, mas ele era o deputado que representava a província de Pernambuco. E nos seus discursos, ele subia à tribuna e, na época, ainda um deputado jovem, defendia muito a libertação dos escravos. Ele, com outros abolicionistas, lutaram muito, e até que no dia
13 de maio de 1888, no Palácio Imperial, no Rio de Janeiro, de frente a uma multidão, principalmente de negros e pessoas que defendiam a abolição, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Foi uma luta muito grande desse pernambucano porreta, Joaquim Nabuco, o maior abolicionista de todo o Brasil. Esse cara não só entrou para a história da libertação de todos os negros, como é um orgulho do povo pernambucano e do povo brasileiro. Pois esse cara foi deputado, foi escritor, deixou vários livros escritos, principalmente sobre a abolição no Brasil. Esse cara representou o Brasil em alguns países como embaixador, e só que ele era um lutador, principalmente para que no Brasil acabasse com aquela coisa tão nojenta que era escravizar as pessoas negras, né, pessoal? E foi um dos maiores lutadores pela libertação dos escravos no Brasil. Ele adorava ser um monarquista, ele dizia que era um monarquista e abolicionista. E a República tentava para que ele fosse um político pelo lado republicano, mas ele não aceitava. Ele dizia que ele era um monarquista de personalidade e somente abolicionista. Os senhores de engenho, na época, tinham muita raiva, né? Muita raiva porque não queria libertar, acabar com as suas mãos de obras, né? As mãos de obras escravas. E esse pernambucano porreta lutou muito ao lado de outros até que conseguiu com que a princesa Isabel assinasse a Lei Áurea. E ela assinou a Lei Áurea devido a uma viagem do seu pai, que estava com uma doença incurável, e ele viajou para Portugal, e na viagem do seu pai, a princesa Isabel era quem assumia o governo. E numa dessas viagens do seu pai, ele convenceu ela a assinar, no dia 13 de maio de 1988, a Lei Áurea, a Lei de Libertação dos Escravos. Tá aí, eu espero que vocês curtam o vídeo. Aqueles que não for inscrito, se inscreva no canal para dar aquela força. Aqueles que já for inscrito, ative o sininho para gerar notificações. E de preferência, faça o seu comentário e dê aquele like, aquele famoso joinha, pois para vocês é apenas um clique, mas para nós é muito importante, tá bom, pessoal? O Joaquim Nabuco falou uma frase que eu achei muito linda. Ele disse na tribuna, quando ele era deputado, ele disse: não só temos que libertar os escravos, acabar com essa mão de obra injusta, mas sim alfabetizar, pois aqueles que não lê, não enxerga, não ouve e não vê. Grande frase do meu querido conterrâneo Joaquim Nabuco. Daí, espero que vocês curtam o vídeo. É apenas uma história desse grande escritor político que representou tanto, principalmente na luta pelo fim da escravidão no Brasil. Daí, espero que vocês curtam o vídeo. Tudo de bom. Deus abençoe a todos. Fica todos com Deus. Valeu.